Muito bem, queremos conversar hoje sobre vencermos a tentação. A tentação é uma proposta do inimigo, inimigo de Deus, nosso inimigo, nos propondo uma satisfação, nos propondo um prazer, uma alegria em nossa natureza, fora dos princípios de Deus, transgredindo a vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus está no deserto, diz que ele ficou 40 dias, não comeu nada, e no último dia, né, ele estava ali com fome. Né? Diz que ele teve fome. Aí o diabo se aproxima. O que o diabo faz? Oferece saciar a fome dele. Quanto a isso, mas ele não oferece. Ele tenta Jesus para agir de maneira indevida. Exatamente. Então esse é o ponto que eu queria começar contigo, sobre a tentação é uma investida do inimigo em coisas que nós podemos ter necessidades, em coisas que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar. Né? Então a tentação pode se dar na sensualidade, pode se dar no orgulho, pode se dar na mentira, pode se dar no dinheiro. Né? Você pode ficar tentado, cair na cobiça, cair na avareza. Tu precisa de dinheiro. Todas as coisas, elas têm, né, o seu tempo e a sua forma, mas o diabo vai propor uma paralela. Como é que tu vê isso? A própria palavra diz que o diabo ele joga os seus dardos, né, inflamados, para que você, uma vez aceitando esse ataque, se sujeitando a esse ataque, você tenha uma resposta. E é exatamente isso. O diabo sempre e as circunstâncias dessa vida vão investir para que nós venhamos a tomar decisões independentes de Deus, sem valorizar a palavra, os princípios de Deus, e sem valorizar, muitas vezes, o próprio propósito de Deus com a sua própria vida, te colocando, às vezes, em situações de risco, em situações de escândalo, de problemas, que poderiam ser evitados se houvesse uma reflexão sobre aquela tomada de decisão de acordo com a palavra de Deus, que foi o que Jesus fez. O diabo ofereceu para ele comida, que era lícito ele comer, ele estava com fome, não era errado comer, mas o que o diabo estava querendo que ele fizesse? Que ele usasse da oportunidade, do poder dele, para se satisfazer pessoalmente. Isto é, ele estava ali jejuando em favor de nós, porque Jesus não precisava jejuar em favor dele mesmo, ele estava jejuando em favor de nós, para se preparar para o seu ministério. E automaticamente, se ele se sacia usando o seu próprio poder, ele está usando um princípio errado e uma forma errada de obter aquele alimento. Está usando a forma indevida. Exatamente. Pode ser um detalhe sutil, porque logo na sequência, quando ele encerra o seu jejum, os anjos vêm servir ele. Então, podia ter estragado. Poderia ter estragado completamente, cometido um erro definitivo no seu ministério. Os anjos não viriam. Não viriam e ele teria um comprometimento, porque ele estaria fazendo aí sim, ouvindo a voz do diabo, fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Ouviram a voz do diabo e obedeceram à voz do diabo. Jesus ouviu a voz do diabo e disse: não tentará o Senhor teu Deus, só ele prestará culto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Tá. O Senhor, ele inclusive rebate o diabo quando o diabo cita a própria palavra, porque ele cita no Espírito. Efésios capítulo 2 fala que o espírito maligno de Satanás atua nos filhos da desobediência. Ele fala da morte espiritual. Se a pessoa está morta espiritualmente, é escrava, ela não tem força para reagir contra a tentação. Não, ela está sujeita completamente. Então o homem não é em si mesmo que ele vence o tentador. Não, ele só vence quando a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus, o alcança e ele é perdoado dos seus pecados. Ele é vivificado. Ele passa a viver espiritualmente e passa a viver um novo e vivo caminho na sua vida natural. Então, enquanto ele está morto em delito e pecado, ele está morto. Ele está sujeito à circunstância do pecado, dos pensamentos, da vontade da carne, da onde o diabo joga ele de um lado para o outro. A pessoa está literalmente escrava dessa situação. Ele sofre a tentação e não tem força. Não consegue vencer. Quando ele nasce de novo, ele sofre a tentação. E tem todo o poder de Deus disponível para vencer. Aí tem vida interior. Exatamente. Porque daí você tem dentro de ti o Espírito Santo que habita e você tem implantada em ti a palavra de Deus para resistir aí a todo dardo inflamado do maligno. Vamos lá. Ganhamos a fé que vence o mundo.
vence o mundo no sentido de uma vida interior com Cristo, vence o mundo e começando pela opressão, pela tentação. Exato. Jesus venceu o tentador. Aí ele fala, né, que ele venceu o mundo. Hebreus, quando fala, né, que é capítulo 10, né? Sim. Quando diz que o Senhor é o nosso sacerdócio, ele se compadece, ele nos entende. Como é que tu vê aquilo ali? Jesus, ele viveu a nossa vida, ele passou por todas as circunstâncias que nós passamos para nos mostrar que, pelo poder de Deus, pela confiança na palavra de Deus e pela comunhão com Deus, tudo é possível ao que crê. Então, a vida dele é o exemplo máximo de que nós temos que imitar, aonde ele, quando injuriava, não respondia injúria, quando maltratado, abençoava. Então, ele sempre agiu pelo propósito de Deus. Então, sempre quando o diabo vinha contra ele com qualquer circunstância, ele imediatamente respondia pela palavra. Por isso que ele diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque o Espírito Santo habitando em nós, ele vai vivificar a palavra e nos vai dar a saída no momento exato para qualquer circunstância difícil que a gente tem. E se, vamos supor, a pessoa cai, a pessoa erra, a pessoa tem um momento de fraqueza, eis aí também a mão de Deus, pois vivemos num tempo de graça salvadora e perdoadora, socorrer ao sangue de Cristo e se fortalecer na fé para vencer. Agora, tem uma coisa interessante. A pessoa, quando cai e ela está morta espiritualmente, aquilo é uma prática natural dela. Exato. A pessoa, quando cai e está nascida de novo, tem a consciência dela. Aí a bondade de Deus conduz para o arrependimento. Exatamente. E o próprio Espírito Santo vai trabalhando, né? Veja a situação de Pedro. Pedro, Jesus disse para ele, Pedro, olha só, o diabo te pediu e eu te entreguei. O diabo quer te peneirar. E eu deixei o diabo te peneirar. Quando tu te converter, e aí está a ação do Espírito em nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, em amolecer nosso coração para fazer morrer a nossa natureza e nos conduzir a Deus. Tá. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós caminhamos na direção da perfeição e nós temos o Espírito e a palavra disponíveis para vencermos. Não é uma questão assim de que eu vou ver se vai dar certo. Não, não. A fé está pronta, a palavra está pronta, o Espírito está em nós pronto. O que nós temos que fazer é nos sujeitar na carne para que a carne não prevaleça e prevaleça o Espírito Santo. É interessante isso, né? E a vida cristã é essa. Agora, nasci de novo. Não é mais minha natureza. Errei. O Espírito Santo me conduz ao arrependimento. Primeira Pedro diz que, como peregrinos que somos, nós podemos nos abster das paixões. Antes, escravos e mortos pelo pecado, a gente não conseguia fazer isso, Rogerinho. Então, a pessoa tendo uma comunhão com Deus, vamos lá, a pessoa vivendo uma vida de comunhão com Deus, estando sujeita a Deus, ela tem como resistir o diabo. Sim, totalmente. Totalmente. Pedro ensina... Antes ela não podia. Não, antes ela estava... Não tinha força. Antes era uma cidade derribada. Derribada. Que não tem muros. Agora nós temos um muro e temos um forte muro, que é o muro da graça e do Espírito que habita em nós e da sua palavra. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio de gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Como é que a gente faz isso? O próprio Pedro vai dizer... Por isso, a 1 Pedro 1,13, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida, na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Não vos amoldeis, uma linguagem Romanos anterior. 12. Então, o que acontece? Pela fé e por obediência da fé e por temor de Deus e por gratidão a Deus, nós refreamos e combatemos a nossa natureza. Como Paulo mesmo diz, que nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal e terrena. Se não fizermos isso, o que acontece basicamente é que vão ficando problemas não resolvidos e o diabo sabe como investir na hora certa naquele problema para causar o maior dano possível à pessoa. Tá. Aqui vem um ponto importante. Tu citou a questão de se abster. Romanos 8,13 dá uma receita interessante, chamando a atenção que não é tu que vence, é a tua fé e a tua sujeição ao Espírito de Deus. Exatamente. Porque senão daqui a pouco tu vai dizer, não, mas eu sou crente, então eu posso vencer tudo. Não, eu me sujeito a Deus, o Senhor me governa,
e a verdade de Deus em mim me dá a condição de ser um vencedor. Romanos 8, 13. Se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, significa se pelo Espírito, se por nossa obediência a Deus, nosso compromisso com Deus, nós pedimos para que Deus nos guarde no livre do mal, nós vamos conseguir. Sim. Sim. Não é eu, não é tu. Não é minha capacidade, minha força, meu entendimento. Não é a tua razão. E sim é ter bem claro que tudo que é necessário para vivermos está pronto no texto bíblico e tudo que é necessário para que o Espírito Santo comunique esse texto e nos faça filtrar as coisas e vencer a nós mesmos. Né? Por exemplo, a pessoa está ansiosa. A ansiedade faz parte da natureza humana. O que não faz parte agora da natureza divina implantada em nós é viver na ansiedade. Uhum. Porque se você é nascido de novo e vive ansioso, é sinal que você não confia plenamente no amor de Deus por ti. Deus me ama. A Bíblia diz que... Pecado não é tu ficar ansioso. O pecado é tu viver ansioso e responder na ansiedade. Jesus diz, não andeis ansiosos. Exatamente. E Filipenses diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque a ansiedade faz parte. Mas o que a Bíblia me ensina? Me ensina eu pegar essa ansiedade e entregar a Deus e confiar em Deus. Porque Ele não é só o novo e vivo caminho. Ele também é a força, Ele é a esperança, Ele é o amor de Deus presente, derramado, é o consolo, é a cura para todos os dias. Senão nós vamos ficar na dependência do que eu consigo ou não consigo. Mas em Cristo, na sua presença, na sua palavra, Ele vai fazer mais do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder. Qual poder? O poder do Espírito Santo e a palavra que está implantada em nós. Sujeitar-se a Deus, comunhão com Deus, submeter-se à palavra de Deus. Uma pessoa sem comunhão com Deus, sem palavras, sem oração, eu diria, ela está com uma imunidade baixa para pegar uma gripe, não está? Sim, porque ela fica sujeita aos seus próprios pensamentos e sujeita às suas emoções, que é o que Efésios 2 diz. Qual é a característica fundamental de uma pessoa sem Deus no mundo? Ela vive de acordo com o que pensa e de acordo com o que sente. Mas aquele que é nascido de novo, ele não vive assim. Ele vive pela fé, pois o justo que foi justificado em Cristo, ele vive pela fé. Isto é, ele vive pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é digna de toda fé, porque Deus é fiel e a cumpre em todo o tempo. Porque, como médico, tu sabe, né? Sem alimento, sem certos nutrientes, cai a imunidade. Por isso que Jesus usava Estresse, o dia a dia com exemplos de agricultura, exemplos de comida, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você você tem uma infecção, você vai receber uma prescrição que vai dizer, você vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Aí você pensa, acho que esse médico não sabe muito bem o que está fazendo. Eu vou tomar um comprimido por dia porque eu gosto mais. O que vai acontecer com essa infecção? Ela não vai ser tratada e ela vai crescer e vai te prejudicar. Está aqui a Bíblia. Eu não medito nela nem de dia nem de noite. Eu começo a fazer as coisas... Não, eu acho que Deus pensa assim, ou Deus vai me aceitar assim, eu começo a fazer do meu jeito. A infecção, que é o pecado que habita em nós, começa a tomar conta. Mesmo a pessoa sendo salva. Por quê? Porque você precisa matar esse dragão que está dentro de ti todos os dias. Tem que matar esse leão todos os dias, para que você se sujeite a Cristo todos os dias. Agora, essa questão da falta de comunhão com Deus e da imunidade baixa. A pessoa com imunidade baixa deve evitar certos ambientes, né? Sim, óbvio. Fraca, né? Eu tô com a imunidade... Vamos usar o exemplo do Covid. Tá. Eu tive Covid, passei meio mal do pulmão, não estou bem reabilitado ainda, mas eu sei que vai ter um lugar lá que vai ter um bando de gente com Covid ativa e um bando de gente com pneumonia ativa. E meu pulmão já não está bom, mas eu vou lá porque... eu já tive Covid, então não posso ir lá que estou tranquilo. Mas não está forte. Mas não está forte. E a mesma coisa, assim... A Bíblia é bem clara. Nós podemos muitas coisas em Cristo, mas muitas coisas em Cristo também não convêm. E nós temos que saber que, pela fé, nós devemos sempre escolher a boa parte. A gente estava falando até antes, né? Marta e Maria, né? Marta, ela, de certa forma, ela não estava errada porque ela estava querendo até uma coisa aparentemente boa. Mas Maria estava querendo uma coisa excelente. Ela estava ouvindo a palavra e permanecendo na palavra. Então, a gente tem que evitar lugares que nos exponham a situações
que a palavra de Deus ela não é valorizada e nós possamos entrar em situação de risco. Certas coisas, mas aí nós podíamos ir a 1 Coríntios 10, podemos tratar num outro programa, onde entra que o Senhor não vai permitir tu cair em tentação que tu não possa vencer. Ele vai estar contigo. Aí entra na tentação do povo de Israel, da desobediência, da idolatria. Mas tu também não precisa te colocar numa linha tênue da beira do precipício, né? Tu não precisa procurar o tentador. Exatamente. Bater na porta dele e dizer, eu tô aqui. Eu tô aqui, né? Tu pode vigiar, né? Quando tu vais, por exemplo, nós citamos ali Efésios capítulo 2, indo para o capítulo 6, ali fala que o diabo ele vem com seus dardos inflamados, vem com as suas ciladas, né? E fala da armadura. Por isso que eu digo, a imunidade, né? Deus quer nos fortalecer. Sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para podermos vencer o dia mal, né? E ficarmos inabaláveis. Então, assim, um cristão envolvido com Deus, sujeito a Deus, meditando na palavra, né? Ele ganha uma musculatura espiritual, não ele, mas no Senhor ele vai ser um vencedor. Sim, porque em Cristo todas as coisas já estão prontas e finalizadas. O que cumpre a nós agora é viver pela fé, crendo na palavra e desfrutando das promessas e da bênção que tem na palavra. Né? Porque a nossa luta, aquele Paulo escreve aqui em Efésios 6, não é contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não enxergamos nada disso. Nós não vemos isso. Mas a Bíblia nos alerta que isso existe e que a nossa luta está ali. Então, o que nós temos que fazer? Por isso que ele diz, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecendo inabaláveis. Nós vamos ter que vencer coisas dia após dia. Por isso, dia após dia, nós temos que nos revestir. Que nem Pedro fala, né? Cingindo o entendimento. Vamos confiar na graça e vamos guardar a graça. Porque no Senhor, tudo que nós fazemos não é vão, e nós podemos e temos condições, independente de capacidade humana, mas de capacitação do Espírito, para vencer o maligno. Um texto que todo mundo cita, 1 João. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Eu sempre digo uma coisa, ele é maior no contexto do que ele significa. Mas se ele não for o governo da tua vida, e se ele for entristecido e desprezado dentro de ti, o mundo se torna maior na tua vida. E 1 João também diz que se somos filhos de Deus e andamos como filhos de Deus, o maligno não nos toca. É óbvio que se somos filhos de Deus, mas não andamos, isso é, não vivemos, não tratamos nosso coração, o Senhor que está em nós, que é o nascido... Exatamente. Né? Você fica sujeito ao mundo. Né? Sansão, ele tinha um propósito. Só que ele se deixou cegar pelo mundo. Ele se deixou cegar pelas circunstâncias. Deus tinha um propósito com ele, Deus é fiel no seu propósito, e Sansão é citado como um dos heróis da fé. Mas se nós formos olhar o exemplo de Sansão, ele foi cego em si, cego para o mundo e cego até para o propósito de Deus. E Deus foi misericordioso com ele. A gente não precisa andar clamando por misericórdia todo dia. A gente pode clamar por misericórdia, mas também agradecer a Deus por ver Deus fazer coisas através de nós, em paz, em alegria, em mansidão, em domínio próprio, porque essas coisas são importantes para que a gente cresça na fé e viva uma vida de peregrino. Né? Bom, sujeitando-se a Deus, é possível vivermos como peregrinos e sermos em Cristo mais do que vencedores. Nós vamos voltar aí, Rogério, sobre esse assunto.